Bom, gente, para fechar aí a respeito das funções oxigenadas, a gente vai discutir a respeito de duas delas hoje, tá bom? Os ácidos carboxílicos e os ésteres. Bom, começando aí, gente, com os ácidos carboxílicos, a gente reconhece um ácido carboxílico como? Através desse grupinho funcional aqui, tá bom? Então, é quando eu tenho aí uma carbonila, entre aspas, né? Então eu tenho um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Só que agora, gente, ele está ligado aí com um OH, está ligado com uma hidroxila, tá bom? Então é como se fosse uma mistura de um aldeído com um álcool, tá bom? Assim, em termos bem leigos, só para facilitar o processo, tá bom? Bom, como que a gente dá nome para esses ácidos carboxílicos, gente? A gente sempre vai colocar no começo a palavra ácido. Aí o resto segue o mesmo princípio, tá? Prefixo, infixo e o sufixo que a gente vai utilizar é o oico, tá bom? Dessa vez não precisa colocar número antes da palavra oico. Por quê? Como a gente sempre começa a contar pelo grupo funcional, então isso aqui sempre vai ser o carbono 1, tá bom? Esse carbono onde que está a carboxila aqui, né? Esse grupinho aqui, vai ser sempre o carbono 1, então a gente não precisa colocar, tá bom? Então, como exemplo aqui, ó, a gente tem o ácido metanóico. Ácido, então eu coloco no começo a palavra ácido, só tem um carbono, então eu coloco o met. Entre os carbonos eu não tenho ligação dupla nem tripla, só ligação simples, então eu uso AN. E aí no final o oico para me indicar que é um ácido carboxílico, tá bom? Então aqui, ó, ácido, coloco no começo ácido, aí eu tenho dois carbonos, met, um carbono, perdão, começa a contar para aqui, né? Um carbono, dois carbonos, então et. Como entre esses carbonos eu só tenho ligação simples, eu coloco o an e aí o oico no final para indicar que é um ácido carboxílico, tá bom? Vamos aqui para esse caso. Esse caso é o seguinte, gente. Eu tenho ácido aqui, ó, só que eu tenho um ácido nas duas pontas, tá? Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho um carbono, dois carbonos. Então eu uso o et, tá? Entre os carbonos eu só tenho ligação simples, tá? Só que como aqui em cada ponto eu tenho um álcool, eu coloco o di e o oico no final, tá bom? Então, ó, um, dois, três, quatro carbonos aí na minha cadeia principal, certo? Met, et, prop, but. Como eu só tenho ligação simples, eu vou colocar o an e o oico no final para me indicar que é um ácido, certo? Só que aqui eu tenho uma ramificação. Então, eu tenho aqui, ó, no carbono 3, eu tenho um metil, tá bom? Coloco a palavra ácido no começo, então fica ácido 3-metil butanoico, tá bom? Aqui segue a mesma lógica, só que aqui é um pouquinho maior a cadeia, tá bom? Mas o princípio é sempre o mesmo, daquele mesmo jeito que a gente estava vendo até agora, beleza? Tá. A respeito aí das propriedades, gente, a gente tem que ter em mente que o ácido carboxílico ele consegue fazer duas pontes de hidrogênio entre as moléculas dele mesmo, tá bom? Então, essa ponta aqui onde eu tenho hidroxila consegue fazer uma ponte de hidrogênio com oxigênio aqui da carbonila, tá bom? E vice-versa, assim a carbonila aqui consegue fazer uma ponte de hidrogênio com essa outra porção, tá bom? E por que isso importa, gente? Lembra que as pontes de hidrogênio estão diretamente relacionadas aí com algumas propriedades dessa molécula. Então, principalmente com relação ao ponto de fusão e de ebulição. Tá? Então, com isso, gente, essas moléculas de ácidos carboxílicos, elas têm um ponto de fusão e de ebulição bem alto. Então, pela essa facilidade de fazer ponte de hidrogênio aí, tá bom? Essas carbonilas, esses grupinhos OH, também conseguem fazer pontes de hidrogênio com outras moléculas de água. E isso faz com que ela seja solúvel em água, tá bom? A não ser que a outra parte tenha mais de 5 carbonos, tá bom? Porque se tiver mais de 5 carbonos, toda aquela porção, ela torna a molécula apolar, tá bom? Quanto mais carbono tiver, mais apolar essa molécula é, tá bom?
Bom, com relação aí, gente, dos usos, vale destacar. Primeira coisa com relação ao ácido metanóico, tá? O ácido metanóico também é conhecido como ácido fórmico, tá? Porque inicialmente esse ácido aí era obtido através da destilação das formigas vermelhas. Então os caras pegavam lá umas formiguinhas vermelhas, fazia a destilação delas e obtia aí o ácido fórmico, tá? E ele é muito utilizado aí como um desinfetante, tá bom? Então ele mata bastante bactérias ali e tal. E ele também é como usado como um fixador de corante nos tecidos, tá bom? E o mais conhecido aí, gente, é o ácido etanóico, que é o ácido acético, tá bom? Muito utilizado em perfume, corantes, na seda, produção de acetona e também, gente, ele nada mais é do que o vinagre, tá? O vinagre é uma solução de ácido acético a 4%. E aí, gente, dando continuidade, a gente tem os ésteres, né? Que aí já é em outro capítulo, capítulo 10, tá? Os ésteres, gente, eles se identificam por como? Eu vou identificar um éster, ele é parecido com um ácido carboxílico. Só que aqui, ao invés de eu ter um hidrogênio, tá? O que acontece? Ele está ligado em outro carbono aqui, ó. Ao invés do hidrogênio, eu tenho a ligação dele com outro carbono, tá bom? Então é bem semelhante a um ácido carboxílico. Só que ao invés de estar ligado com um hidrogênio aqui, ele está ligado num carbono, tá? Inclusive os ésteres são derivados do ácido carboxílico, tá bom? Então tem várias reações aí que a gente vai ver mais para frente que dá para transformar um ácido carboxílico em um éster, beleza? Como que a gente dá um nome aí, gente, para esses ácidos, para esses ésteres, tá? A gente tem que derivar, tem que ver da onde que ele deriva, de qual ácido carboxílico que ele deriva, tá bom? Lembra que quando a gente tinha ali aquele negócio de mosquito, teimoso, timato, tipico. Então, como os ácidos terminam em ico, né? O óico ali termina em ico, a gente troca esse ico por ato. Então, eu vou ter ali o ato no final desse negócio, tá? Eu coloco o metanoato D e aí eu vejo o nome dessa cadeinha aqui, ó, tá? Então, essa maior aqui, onde que está o grupo éster, tá? É onde eu vou dar o primeiro nome, tá bom? Então, tem um carbono só, met. Então, metanoato, tá? D, e aí eu vejo essa ramificaçãozinha aqui. Como é um metil só, demetil, aí como a Esther é uma menina, a gente coloca metila e não metil, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, ó, vou ver o grupo onde está o éster, tá? Então, esse grupo aqui tem um carbono, conto também o carbono da carbonila, tá? Dois carbonos, três carbonos. Então, é met, et, prop. Propanoato, tá? Lembra que o ato vai sempre no final. D, aí eu vejo essa ramificação. Metil, um carbono. Etil, dois carbonos. Então é propanoato de etila. Beleza? Que esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Foge um pouquinho do usual aí. Então aqui eu tenho met, et. Então essa parte aqui vai ser etanoato, tá? E aí, gente, o que que a gente tem aqui, ó? Essa ramificação aqui, tá? Ela tem um carbono, dois carbonos, três carbonos, tá? Eu não posso chamar simplesmente de propil, né, de propila, porque propil me indica que eu tenho três em sequência, tá? Aqui, como ele está ligado num secundário e essa parte aqui, ó, é igual a esta parte, isso aqui na verdade é uma isopropila, tá bom? Então, ó, outros exemplos aqui só para ficar mais claro, gente, ó. Eu vou olhar o que está no éster aqui primeiro, certo? E aí eu vou contar um carbono, dois carbonos, etanoato, certo? E aí eu vou ver essa ramificação aqui, tá bom? Esse grupinho aqui, quando não é ramificação, gente, isso aqui é chamado de vinil, tá? Então é o vinil do disco mesmo, tá? O etanoato de vinila. Então, ó, tenho dois carbonos, tá? Gente, não se preocupe em saber esses diferentes não, tá? Vinila, isopropila.
porque eu não costumo muito pedir isso daí, tá? Eu costumo mais pedir nesses mais comuns, beleza? Então, ó, tenho 2 carbonos, met, et, etanoato, de, aí a minha ramificação aqui, ó, met, et, 2 carbonos, de etila, beleza? E por aí vai, beleza? A principal aplicação aí, gente, desses ésteres é o seguinte: muitos deles são usados como flavorizantes para dar o cheiro, o gosto artificial ali de frutas em doces industriais, perfumes, o que seja, tá bom? Então, vários ésteres aí, eles são utilizados com essa finalidade. Eu coloquei aqui como alguns exemplos para vocês, ó, de alguns éteres que são utilizados aí para dar o sabor, tá? Então, gente, ó, deixo aqui para finalizar para vocês um resumão aqui das funções oxigenadas, tá bom? Todas as funções oxigenadas que a gente viu até agora. Então, o álcool é aquele que tem hidroxila ligado num carbono saturado. Fenol, a hidroxila está ligado aqui em um anel benzênico, tá? Aldeído é quando eu tenho a carbonila na ponta da cadeia. Cetona é quando eu tenho a carbonila entre dois carbonos. Ácido carboxílico é quando eu tenho esse grupinho aqui, ó, tá? Quando eu tenho esse grupinho aí, eu tenho um ácido carboxílico. O éster é semelhante ao ácido carboxílico, só que eu tenho dois carbonos aí entre esse grupinho, tá bom? E não confundam éter com éster, tá? O éster, gente, o éter, ó, é só o oxigênio entre dois carbonos. O éster, esse carbono, está acompanhado aí da carbonila, beleza? Então, gente, ó, fechamos aí essa parte de funções oxigenadas, tá bom? Dá uma olhadinha nesses slides aí com atenção, tá? E copiem esses slides que eu procurei sintetizar ali as coisas mais simples e copiem esses slides como registro de vocês, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.